Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É um prazer contar com a sua participação em mais um programa. Você sabe que o Encontro com a Palavra é um programa exclusivamente para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nesse momento nós estamos estudando o capítulo 14 de Romanos, no qual vemos como Paulo abordou as questões cinzas da cultura cristã. De acordo com Paulo, há irmãos mais fracos. Tudo que Paulo escreveu neste capítulo é aplicável nos dias de hoje. Mesmo que sejam outras as controvérsias, os princípios aplicados são os mesmos. Poderemos extrair estes princípios, por exemplo, dos capítulos 8 a 10 da primeira carta aos Coríntios e do capítulo 14 de Romanos. A questão não é determinar se é certo ou errado comer carne ou fumar cachimbo. A questão é saber o quanto você ama aquele irmão mais fraco que pensa que essas coisas são erradas. Este é o ponto. Será que você o ama o suficiente para largar mão de um prato de carne? Cristo o amou o suficiente para morrer por ele. Você o ama o suficiente a ponto de desistir de um bom pedaço de carne no seu prato, por amor ao seu irmão? Se isso vai escandalizar ao seu irmão, então você é capaz de deixar de comer a carne ou você é capaz de deixar de fazer alguma outra coisa que poderia escandalizar o seu irmão? Eu acho fascinante a maneira como Paulo tratou desse assunto, porque em nenhum momento ele expressou a sua própria opinião sobre estas questões. Em outras passagens ele o fez, mas aqui não. Ele escreveu aos Gálatas porque eles estavam observando algumas datas e fazendo delas dias especiais. Por isso lemos nos versículos 10 e 11 do capítulo 4, lá da carta aos Gálatas. Diz assim: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Interessante. Para Paulo, aparentemente, pensar que um dia é diferente do outro era legalismo. Ele não pensava assim. Para ele, isso era escravidão e legalismo. Ele expressou isso na carta aos Gálatas. Aos Colossenses, Paulo escreveu: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Esta era a fé de Paulo. No capítulo 14 de Romanos, ele não é explícito da mesma maneira. Ele apenas disse que aquela não era uma questão de certo ou errado, mas de quanto você ama a pessoa que acha errado o que você está fazendo. Nesse capítulo, Paulo aborda a questão da consciência com seriedade. Podemos resumir este ensino dizendo que, primeiramente, ele manda a igreja aplicar a consciência nestas questões. Mas o que é consciência? Alguém já respondeu dizendo que a consciência é aquela voz baixinha que faz o homem se sentir ainda mais baixo. Consciência é o resultado do conceito que você aprendeu sobre as coisas. A consciência é um guia falível. Ela se baseia naquilo que você aprendeu. Apesar de falível, Paulo nos manda levá-la em consideração, porque ir contra a consciência traz sentimento de culpa e, às vezes, vergonha, entre outros sentimentos. Não é seguro ir contra a consciência. É melhor ouvir a voz da consciência, mesmo que necessariamente a consciência não indique o que é certo ou errado. O segundo princípio que, segundo Paulo, serve de base nestas questões é a convicção. A convicção é um passo além da consciência. A convicção tem a ver com o Espírito Santo que habita em nós. Esta foi a solução dada por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Ele diz assim: comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe.
Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Paulo ainda fez a seguinte pergunta: por que minha liberdade em Cristo deve ser julgada pela consciência dos outros? Foi aí, em 1 Coríntios 10, que Paulo passou a apresentar estes princípios. Você não vive para você mesmo, mas para a glória de Deus. Ele disse, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Vivemos para a salvação do perdido e edificação daquele que se salvou. Se somos discípulos de Cristo, não vivemos buscando nossa própria satisfação. Posto isto, agora você tem como responder a seguinte pergunta: por que minha liberdade tem que ser limitada pela consciência de alguém mais fraco? Paulo responde, você tem que encarar estas questões sob a perspectiva da consideração pela consciência da outra pessoa. E se você diz para o irmão mais fraco, se você não gosta do que eu estou fazendo, olhe para o outro lado. Você não está exercendo o amor para com seu irmão. E o amor é a credencial de um discípulo maduro. Como é o seu amor por aquela pessoa que acha que você está fazendo alguma coisa errada, mesmo que você saiba que não está fazendo nada errado? Esta é a marca da maturidade espiritual. Cristo morreu por esta pessoa. Será que você não pode amá-la o suficiente a ponto de desistir de um pedaço de carne? É o que Paulo diz em Romanos 14. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Foi assim que Paulo tratou esta questão. Você não acha que este capítulo é uma obra-prima? Eu não sei como foi para você ter que lidar com estas questões, com este tipo de controvérsia, mas para mim, depois de ter enfrentado este tipo de questão durante tanto tempo, passei a apreciar ainda mais o capítulo 14 de Romanos e os capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios. Eu os considero uma obra-prima quando a questão é lidar com este tipo de controvérsia. Paulo poderia ter resolvido esta questão como tem feito durante toda a história da igreja. Os judeus abririam uma sinagoga messiânica e continuariam observando o sábado e suas outras tradições à vontade para serem legalistas o quanto quisessem, livres dos gentios que queriam adorar com eles. Pronto, problema resolvido. Abrir uma sinagoga messiânica. E os gentios? Já que eles ficaram livres de todas aquelas exigências, que adorem agora todos os gentios juntos, então. Os irmãos legalistas, com sua consciência sensível, que formem outra igreja. É assim que resolvemos. Como a igreja onde fui criado, onde todos concordavam com a lista de coisas que podiam e não podiam praticar. Eles nunca se sentiam constrangidos, porque o grupo era sempre feito de pessoas que pensavam da mesma maneira. Mas Paulo estimulava a diversidade. Ao invés de exterminá-la, vamos celebrá-la. Vamos buscar a unidade que não é uma uniformidade. Unidade sem diversidade é uniformidade. Mas muita gente prefere este caminho porque é mais fácil. É livre de tensões e conflitos. Para mim, isso não é o corpo de Cristo. Dizem que em questões como estas, aí é mais fácil ir para um extremo do que se manter no centro da tensão. Vou repetir. Esta frase é de um teólogo. Nestas questões é mais fácil ir para um extremo do que se manter no centro da tensão. Este teólogo também afirmou que a verdade está justamente no centro da tensão, e não nos extremos. A verdade está no centro, e é por isso que tão pouco se mantém no centro. É mais fácil ir para os extremos. Vejamos o exemplo da questão dos dons do Espírito do movimento carismático ou das igrejas avivadas. E o que dizer do dom de línguas? É mais fácil ir para um dos extremos, que seria dizer que se você não fala em línguas, não é espiritual. Parece que é mais fácil dizer isso. Todos que participam desse tipo de igreja concordam com esta premissa. Por isso não há conflito. Todos estão de acordo. Ou podemos ir para o outro extremo, então, e dizer que o dom de línguas não é para os dias de hoje e que qualquer um que falar em línguas será excomungado.
Eu não me conformo que igrejas hoje cheguem a expulsar os membros que falam em línguas, mesmo que o façam na privacidade de suas casas. Creio que isso seja uma abominação. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que sirva de base para essa atitude. Mas sabe de uma coisa? Algumas igrejas fazem isso. Se a pessoa fala em línguas, eles a expulsam. E por que fazem? Porque não querem conflito, não querem nenhuma tensão e não querem duas opiniões. Claro, é mais fácil se posicionar em um dos extremos do que tentar permanecer no centro da tensão. Mas é no centro da tensão que a verdade está, e é por isso que a minha igreja tem como base o diferencial, tentar preservar a diversidade ao invés de eliminá-la. Em muitas igrejas elimina-se a diversidade e aí não há mais conflito. Esse tipo de igreja pode estar morta, como uma múmia, mas pelo menos não tem nenhum tipo de conflito, não é? Não enfrentamos nenhum problema de discórdia aqui porque todos pensamos da mesma maneira. Olha, eu ficaria entediado numa igreja dessas. Acho que a diversidade é empolgante. Em nossa igreja temos pessoas com as mais diferentes experiências. E todos nós temos pontos em que concordamos. Todos nós concordamos em 8 pontos doutrinários. Nem o batismo está incluído nesta lista de pontos doutrinários. Uma vez que todos concordamos com esses 8 pontos doutrinários, estamos abertos para a diversidade. Algumas das pessoas com quem tenho maior comunhão são pessoas que pensam diferentemente de mim. É impressionante como as pessoas que não concordam com você em todos os pontos e vírgulas são as pessoas que mais ministram sobre a sua vida se você mantiver comunhão com elas. Assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, este provérbio se concretiza quando existe a diversidade. Se você acabar com a diversidade, todos serão iguais. Você não terá mais a beleza da diversidade que deve existir no corpo de Cristo. Creio que Paulo se esforçou em resolver este impasse na igreja de Roma de uma maneira que a diversidade fosse mantida e celebrada. Olha, ele não tentou acabar com a diversidade. Em nenhum momento Paulo expõe a sua própria opinião sobre as questões polêmicas, apesar de tê-lo feito em outras cartas. Desta forma, ele pôde harmonizar estas questões. O ponto base de tudo é o amor. Na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo trata destes problemas e apresenta a solução. Qual é? O amor. Eis a base de tudo, o amor. Qual é a sua disposição de amar aqueles que pensam diferente de você? Que disposição você tem de abrir mão de seus costumes por amor daqueles a quem Jesus tanto amou? Pense nisso, hein? Jesus morreu por todos. Deus abençoe você e não perca o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.